Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a maneira mais simples e efetiva possível para você instalar o seu Android Studio na sua máquina. Então já deixa o seu gostei para ajudar aqui o trabalho pelo YouTube. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve para você receber mais vídeos sobre desenvolvimento Android e sobre desenvolvimento mobile no geral. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Então estou com o computador praticamente limpo aqui, tá bom? Não tem nenhum Android Studio ainda instalado nessa máquina. O que eu vou fazer é começar do absoluto zero. E no meio do processo eu vou te mostrando alguns hacks e algumas coisas que você precisa ficar atento quando você vai instalar o seu Android Studio. Eu estou utilizando o Windows aqui, tá? Eu acho que a grande maioria dos usuários que estão assistindo esse vídeo tendencialmente vai estar utilizando o Windows. Se você quiser também esse passo a passo no macOS e também no Linux, deixe nos comentários que eventualmente eu faça essas versões também para você, tá bom? Então eu peguei um computador aqui meio que zerado, sem Android Studio instalado, e a gente vai fazer esse processo juntos, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo obviamente é fazer o download da ferramenta de desenvolvimento. Então a gente vai acessar o google.com, tá bom? E na página do Google você vai pesquisar por download Android Studio. Você vê que ele nem completou porque eu ainda nem fiz esse download. Você vai acessar essa página onde é o developer.android.com, tá? Aqui você vai ser redirecionado para a página oficial do Android Studio no momento que eu gravo esse vídeo. Primeiro ponto interessante de você entender antes de instalar a ferramenta é fazer o seguinte: você vai rolar aqui para baixo, tá? Depois de todas essas informações, você vai chegar na seção de requisitos mínimos para o seu sistema, tá? Verifique esse ponto porque é muito, mas muito importante. E eu sei que muitas pessoas querem estar utilizando o Android Studio, mas se você não tem esses requisitos, não vai adiantar, tá? Requisitos de sistema, que é a base principal onde o Android Studio vai rodar ali em cima. Então, por exemplo, Thiago, eu estou utilizando o Windows 7, vou conseguir? Não, não vai conseguir porque a Microsoft não dá mais suporte para o Windows 7 e, consequentemente, o time do Android também com o Android Studio, tá? Ah, Thiago, eu tenho 2 GB de RAM, eu consigo trabalhar com o Android Studio? Não, não consegue trabalhar com o Android Studio porque ele exige no mínimo 8 GB de RAM ou mais. Então, veja esses requisitos do seu sistema primeiro, vê se você atende, tá? Você consegue ver isso no meu computador, né? Você pode clicar aqui com direito no menu iniciar, sistema, e você vai ter uma visão geral, tá? De como está o seu sistema. Então aqui, por exemplo, o meu computador é um Intel i7, tem 16 de RAM, beleza, atende o requisito. É o sistema operacional de 64 bits Windows, beleza, atinge esse requisito e tem espaço na HD para mim trabalhar, para mim instalar a ferramenta, tá? Então veja esses pontos, veja se você tem 8 GB de RAM, veja se você tem 8 GB de espaço em disco, no mínimo, tá? Também até mesmo se você tem um monitor aí de no mínimo 1280 pixels para conseguir visualizar os componentes na tela, tá? Esse ponto aqui, ó, que é muito importante também, onde marca esse Windows Hypervisor, isso aqui é para aceleração de emulação dos seus smartphones, dos seus tablets, né? Porque talvez você saiba, talvez não, mas dentro do Android Studio você consegue criar emuladores para você emular o seu sistema. Se você não tem emulação, não tem problema nesse caso. Por quê? Porque você pode pegar o seu próprio telefone, seu smartphone, pegar o smartphone aqui, por exemplo, tá? E usar ele como ferramenta de desenvolvimento. Você não precisa necessariamente usar o emulador, e até recomendo que você use o seu próprio aparelho, porque isso ajuda você a ganhar tempo de desenvolvimento. Então, dá uma revisada aqui nessas partes para você ver se você atende. Então, de novo, se você é um macOS, você precisa de um macOS com Mojave, utilizando aqui chips da segunda geração. Novamente, se você for utilizar, né, emulador, precisa do Hypervisor também, framework do macOS. As mesmas configurações de memória e espaços, e para o Linux a mesma coisa. A diferença que muda, obviamente, é se você está com uma distribuição com suporte para o GNOME, KDE, Unity, e também tem que ter as libraries do GNU da biblioteca do C, tá? Atendendo o pré-hack, se você tem um Chrome OS, por exemplo, você vai clicar aqui e nessa página vai ter toda a diretriz para trabalhar com o Chrome OS, tá bom? Então vamos lá, vamos partir do princípio que você esteja com Windows e atender os pré-requisitos. Beleza, atender os pré-requisitos, vamos clicar aqui em Download Android Studio, vamos rolar esses termos para a gente conseguir utilizar a ferramenta, tá? O Android Studio não é pago, então pode ficar tranquilo, é 100% gratuito. Você vai clicar para fazer o download da nossa versão nesse exato momento. Então ele vai baixar aqui, e assim que terminar o download, eu volto com você para a gente executar e instalar essa versão.
Bom, ele está quase acabando aqui. Antes de terminar, se você quiser pular um pouquinho o vídeo para frente, você pode pular, mas eu quero dar umas curiosidades para você aqui também sobre o Android Studio que eu acho super válida para quem está começando a programar para Android, né? Por que o Android Studio é relativamente pesado? Algumas pessoas consideram ele pesado, né? Pesado é um pouco relativo, isso depende muito da máquina que você tem. Então vamos lá, por que ele requer tantos recursos, né? A questão é que essa é uma ferramenta completa, desenvolvimento completo integrado, ou seja, ele tem muitos recursos interessantes para você trabalhar, como por exemplo o próprio editor visual, que isso demanda processamento gráfico para você conseguir programar e criar a tela de uma maneira um pouco mais intuitiva e rápida. Ele analisa o seu próprio código-fonte, então ele otimiza o que você vai escrevendo, ele te dá literalmente um diagnóstico sobre o seu projeto. Ele tem o próprio emulador, que é um emulador integrado, rápido também, né? Ele consegue editar o seu código-fonte, ter uma inteligência melhor para autocompletar o seu código-fonte. As ferramentas de análise de profile, ou seja, ele consegue verificar a CPU enquanto o seu app está rodando, a memória, a rede, enfim, todos esses recursos são recursos que acabam de uma forma ou de outra consumindo a sua máquina para prover esses recursos. Então é por isso que o Android Studio é uma ferramenta completa. Consequentemente, né, isso acaba tomando um pouco mais de memória, um pouco mais de processamento como um todo, tá? Então, obviamente, você consegue criar um aplicativo sem ter esses recursos, mas esses recursos te ajudam a você criar o seu projeto de uma maneira mais sustentável, com uma maior qualidade e um software melhor, né? Então, é importante a gente ter esses requisitos na nossa máquina para que a gente consiga trabalhar de uma maneira melhor. E o Android Studio é a sua ferramenta. Assim como qualquer outra profissão tem as suas ferramentas e a gente sabe que cada vez mais com a melhor ferramenta você consegue fazer o melhor trabalho. Aqui como programador a gente precisa de uma ferramenta robusta e o Android Studio provê isso para a gente, tá? Então, terminando aqui o download, a gente já vai fazer o processo de instalação. Aqui eu vou manter o arquivo e beleza. Aí a gente vai abrir o nosso arquivo, tá? Geralmente ele baixa em downloads. Vamos pesquisar aqui downloads, vamos abrir o nosso arquivo. Beleza. Ele vai pedir permissão, talvez não esteja aparecendo na tela, mas é só colocar assim, tá? E aí está a nossa tela inicial de instalação, setup padrão, né? Então a gente vai clicar em Next. Aqui ele vai perguntar se você quer instalar os dispositivos virtuais. Eu vou marcar porque o meu computador consegue rodar isso. Se o seu computador não funcionar, você pode até marcar para instalar, para ver se funciona, mas se não funcionar, tá tudo bem, não deixe que isso te pare. Você usa o seu próprio smartphone como ferramenta, como eu já mencionei. Então ele vai gastar aqui 2 GB e pouquinho de espaço do meu disco, tá bom? Aqui é onde ele vai instalar, então geralmente o Windows, né, a gente instala em arquivos de programas, aqui vai ser /Android Studio. Vou dar um Next, vou pedir para ele criar um inicializador no menu, e aqui ele vai fazer a extração de todos os pacotes dentro do nosso executável para instalar lá na nossa pasta de arquivos de programas. Então vai ficar lá dentro. E de novo, como é 64 bits, vai ficar em arquivos de programas, não arquivos de programas x86, que geralmente é onde a gente coloca, né, 32 bits ali. Então, esperar um pouquinho e aí a gente já volta de novo. Ok, agora a gente vai clicar em Next e vamos pedir para ele inicializar o Android Studio. Então, é a primeira vez que ele vai inicializar agora. Então, ele vai cair nessa tela de bem-vindo, né, essa tela de bem-vindo que é a primeira inicialização de configuração. Então, você vai clicar em Next. Aqui vai ter 2 opções, a versão Standard, que é a padrão, e a versão Custom, quando você é um desenvolvedor mais um pouco avançado e queira customizar coisas dentro dele. Vamos deixar a padrão por hora. Vamos clicar em Next. Aqui você vai escolher tanto o tema claro quanto escuro. Obviamente escuro, né? Como desenvolvedor vamos usar o tema escuro. Essa é a minha preferência, mas pode escolher o que você quiser. Então aqui ele vai fazer o download do SDK, que é o kit de desenvolvimento do Android, os códigos para a gente conseguir fazer a construção do nosso app em cima desses códigos. Aqui ele vai baixar a API, que é as bibliotecas importantes para a gente conseguir criar o aplicativo nessas versões, as versões mais modernas, e eu já vou entrar em detalhes sobre isso. Aqui ele também vai instalar performance de aceleração da Intel, então o meu computador é Intel, então ele tem a capacidade de acelerar para os emuladores. E de novo, se o seu não tiver, beleza. E aqui o Android Virtual Device a gente já colocou na outra opção, mas caso não esteja marcado para você por uma razão ou outra, você pode marcar aqui, tá? E aqui tem o primeiro problema que acontece com muitas pessoas, inclusive o meu próprio usuário vai acontecer esse problema, que é o seguinte: o caminho onde a gente vai instalar o kit de desenvolvimento do Android, ele não pode conter espaços ou caracteres especiais
porque isso pode ocasionar problema na leitura, né, dele. Por que isso acontece? Porque na língua natural da programação tudo é inglês e a gente não tem caracteres especiais na língua inglesa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que marcar para ele colocar o nosso Android SDK em um outro lugar. Um lugar onde tem um caminho sem espaço. Porque, por exemplo, o meu usuário instalado nessa máquina tem o nome de Thiago Espaço Aguiar. Então ele não vai funcionar. Aí eu preciso especificar para ele um outro caminho. Tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode mandar ele instalar em outro lugar que a gente quiser, né? Vou pegar a pasta pública, vou dentro de documentos aqui e vou criar uma pasta chamada de Android SDK. Vou selecionar ela, dar um OK. E agora eu vou usar essa pasta para mim, tá? Você poderia usar outra. Se você tiver outro disco também, você pode estar instalando no outro disco. Beleza, e aqui ele vai te dar o relatório do que vai ser instalado, né? Então aqui tem o JDK Location, é onde ele vai instalar, tá? O JDK, que é o kit de desenvolvimento do Java, para que o Android Studio rode, e tem o quanto de megabytes ele vai baixar e tudo mais. E de novo, você poderia colocar aqui no C2 pontos, você poderia usar o E2 pontos. O ponto é, o fundamento é, não pode ter espaços, né, no diretório onde o Android SDK vai ficar, beleza? Então vamos clicar em Next. Aqui também você tem que aceitar as licenças. Eu vou aceitar todas essas licenças aqui, tá? As licenças para usar o kit do Android. E de novo, não paga nada, é só termos tradicionais que a gente tem que colocar. E ele vai baixar aqui todos os emuladores, todas as ferramentas de build, que é as ferramentas de construção para empacotar o seu projeto, arquivos de compilação e todos os códigos necessários para que em cima deles você consiga escrever os seus códigos e trazer o seu app em existência, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. E agora, enquanto ele instala, vem alguns recados também bem importantes sobre a ferramenta. O primeiro recado é que se você é um usuário Windows, possivelmente você esteja utilizando o antivírus, tá? Os antivírus geralmente acabam bloqueando alguns recursos do Android Studio. Então qual que é o meu aconselhamento? Ou você coloca o Android Studio como uma lista branca, né? Ou seja, que passe pelo antivírus, que o antivírus não bloqueie ele, talvez o seu antivírus, não sei qual que você esteja utilizando, tenha essa opção de escolher alguns aplicativos que não tem problema, que são liberados, que não é para verificar, né? Então você marca ele, ou até mesmo se não tiver essa opção, você desativa o seu antivírus temporariamente quando você estiver trabalhando, né? Nesse computador aqui, que é o Windows, eu não tenho antivírus instalado, então isso não vai acontecer aqui, até porque eu, pessoalmente, Thiago, acredito que o melhor antivírus é o próprio usuário. Então, a gente não tem antivírus instalado nessa máquina aqui em casa, tá? Mas, se você tiver, desative ele enquanto você estiver trabalhando, porque isso pode ocasionar algum eventual problema na hora de construir o seu app, beleza? Segundo recado importante, é que se você for utilizar o seu smartphone como ferramenta, e de novo, o Windows, infelizmente, tem esse problema, o macOS e o Linux não tem, que é que você precisa de drivers, né? Você precisa instalar programas externos como o driver USB para que ele reconheça o seu aparelho, né? Tem alguns aparelhos que reconhecem de primeira, você coloca lá no USB ele já reconhece, geralmente Samsung reconhece de primeira, mas tem algumas outras marcas, que eu não lembro ao certo quais são, mas algumas acontecem, que ele não reconhece de primeira. Então não é só colocar o cabo USB e ele já vai pegar o seu dispositivo como desenvolvedor. Né? Então você precisa obviamente instalar e ativar o modo desenvolvedor, mas às vezes isso não é o suficiente, você precisa instalar um driver, né? Um driver USB para ele. Então eu já mostro onde fica essa opção de driver do Android Studio, e o driver para você instalar você tem que correr atrás da sua fornecedora do seu telefone. Então, por exemplo, se você usa um LG, você vai pesquisar lá no Google LG driver USB Windows, vai vir um monte de opções, principalmente se for no site oficial da fornecedora. Vai lá, baixa e instala, porque é assim que o Windows reconhece qualquer dispositivo externo colocado dentro dele, né? Então, um microfone geralmente precisa, né? O próprio smartphone, que é um periférico externo, tá? Então, o Windows tem essas peculiaridades que acabam acontecendo, né? Então, é só um recadinho extra aí para você, caso você não consiga passar por essas etapas, já saiba que isso pode eventualmente acontecer. Mas é bem raro acontecer, tá? Não precisa ficar preso a isso, mas é bom você saber que pode acontecer.
Então, deixa eu terminar aqui e a gente já retorna. Então, terminou a instalação, talvez apareça um pop-up para você pedindo sim para ele executar alguns programas em linha de comando. Pode colocar tudo sim, não tem problema nenhum, não estraga o computador, pode ficar sossegado, tá? Porque é só um programa normal, assim como você instalaria, por exemplo, um Photoshop da vida. Então, você vai dar um Finish e está aqui a sua tela de bem-vindo ao Android Studio, tá? Então, se você cair nessa tela, a instalação dele foi feita com sucesso. Agora vem os passos para a gente verificar o kit de desenvolvimento do Android, se está tudo ok também, né? Então você vai clicar aqui em mais ações, tá? Você vai clicar em SDK Manager, ou seja, o gerenciador de SDK. E aqui dentro tem as versões do Android Studio. Tem várias versões aqui, tá? Geralmente vem a última instalada já para você. Mas contudo, né, todavia, se você quiser rodar o seu aplicativo específico, uma versão antiga, no emulador antigo, né, esse emulador precisa estar disponível e tudo mais. Então eu aconselho, se você for usar, por exemplo, um Lollipop, é bom ticar e marcar para ele baixar também, para você conseguir visualizar essas operações, tá? Mas raramente também a gente utiliza dessa forma, só para você saber que existe e que está aqui, beleza? Aqui em SDK Tools, você... Como falei, se você for utilizar o emulador, vai estar marcado aqui, já a última versão instalada. Se tiver outras versões, você pode tentar ticar aqui para ele tentar instalar novamente, mas de novo, a gente acabou de instalar do zero, vai vir marcado sempre a última versão. E se você está utilizando, né, o dispositivo real, é bom você marcar aqui para instalar o drive USB, tá? Ele vai baixar para você mais um genérico, tal. E se esse assim ainda não funcionar, aí você vai na fornecedora do seu dispositivo e baixa o drive USB. E é bem simples. Põe no Google lá, driver USB Windows, telefone XYZ. E aí ele vai baixar para você. Beleza? Aqui também tem já marcado para mim o acelerador do emulador, porque eu estou utilizando um computador com a Intel, com a capacidade de placa de vídeo para isso, tá? E se você não tiver, tá tudo bem, você usa o seu dispositivo real para testar. Então aqui são essas informações mais importantes que você tem. Você viu que eu não mexi em nada, só estou te mostrando, porque é a primeira vez que a gente instala, já vem por padrão, né? Então vamos criar um novo projeto aqui, vou criar um New Project. Vou escolher aqui, ó, um template vazio aqui, ó, Empty Activity, template vazio. Vou dar um Next, vou dar o nome do meu projeto, vou chamar ele aqui de meu primeiro aplicativo, tá? Aqui o pacote, o nome identificador único dele, né? Geralmente a gente usa o dono, o site daquele app, a provedora daquele app com o nome invertido. Então, por exemplo, se eu trabalhasse no UOL, eu ia pôr br.com.ol, ou seja, uol.com.br invertido. Como eu tenho o meu site, eu vou pôr aqui, co.tiagoaguiar, e o nome do meu projeto, tá? O location, onde eu vou instalar, aqui de novo a gente vai ter que instalar no lugar onde não tem espaços. Eu vou pôr no meu outro disco, o meu disco que tem mais armazenamento, até para que você consiga ver essa diferença de disco e também onde está instalado. Eu vou colocar aqui no E2 pontos. Então aqui no E2 pontos eu vou criar um projeto aqui chamado de Android, uma pasta Android. E aqui dentro eu vou colocar o meu projeto, tá? Aqui eu vou barra e o nome dele ali, ó, meu primeiro aplicativo. Então ele vai ficar dentro de Android, tá? Você vê que até a notazinha ali sumiu. Linguagem Kotlin a gente vai usar porque é a linguagem oficial do Google, mais moderna. E o SDK mínimo, que é a versão mínima de dispositivos que precisam estar instalado no Android para rodar. Como assim, Thiago? Explica melhor isso. É o seguinte, quando você vai na loja e o vendedor te fala, ó, esse telefone está no Lollipop, está no Marshmallow, é essa versão que eu estou falando. Se o seu dispositivo está no Lollipop, você marcar aqui que o SDK mínimo é o Lollipop, todo mundo do Lollipop para cima consegue rodar o seu app. Todo mundo do Lollipop para baixo, por exemplo, o KitKat, não vai conseguir instalar o seu app, nem vai aparecer na loja, tá? Para esse cara que estiver acessando a loja de apps para um telefone mais antigo. Então eu vou usar a API disponível aqui, que é a 21, para conseguir atingir mais pessoas. E de novo ele vai baixar mais pacotes. Então da primeira vez eu sei que é trabalhoso e eu também adoraria começar já saindo escrevendo código, mas de novo essa é uma ferramenta de instalação de desenvolvimento integrado completíssima. Então ele precisa baixar pacotes, ele precisa baixar tudo que você precisa para rodar, né,
os seus emuladores, o seu smartphone e tudo mais. Então vai demorar um pouquinho da primeira vez sim. Felizmente é o que é, a gente tem que passar pela essa etapa inicial para a gente começar o nosso trabalho. Então, por isso que geralmente nos primeiros dias de trabalho de uma empresa, a gente passa instalando as nossas ferramentas, né? Geralmente vem o cara lá do suporte, configurar a sua internet, configurar a impressora, configurar a sua máquina, e você tem que instalar as ferramentas de desenvolvimento. Então, geralmente isso acontece, mas faz parte. É você instalar a sua máquina e é o seu ambiente de desenvolvimento, tá? É o seu trabalho. Então, zere pelo seu trabalho, zere pelas suas IDEs, porque é com ela que você vai trazer existência o projeto. Então, beleza, ele baixou aqui. Vamos ver se ele vai criar o nosso primeiro projeto. E a gente vai testar a instalação, tá? Como assim testar a instalação? A gente não vai rodar o app, não vamos programar nada aqui. A gente só vai testar se ele roda no smartphone ou no emulador depois para ver se funciona. Então, se você chegou nessa tela, a instalação foi feita com sucesso, tá? Se você quiser vídeos de como rodar isso no telefone, como configurar o seu telefone, tá? Para ver se deu tudo certo, como criar um dispositivo virtual Android, deixa nos comentários aqui que eu possa fazer um vídeo separado somente falando sobre emulador, somente falando sobre smartphone real, como configura e tudo mais. Então esse vídeo aqui é um vídeo de instalação do Android Studio da maneira mais correta, com os eventuais bugs que poderiam acontecer. De novo, pode acontecer um ou outro, mas não deixe que isso te pare. Você como programador, você tem que ficar ligado, você tem que ficar atento às ocasionalidades que podem acontecer, né? A gente está trabalhando com exatas e uma hora ou outra as coisas eventualmente podem não dar certo. E não deixe que isso te pare. Você tem que correr atrás, você tem que aprender, tem que buscar, tem que lutar, porque você vai trabalhar com isso todos os dias. E eu acredito que você seja apaixonado por tecnologia também, tá bom? Então ele vai baixar mais coisas aqui, você vê que aqui embaixo está baixando mais pacotes, e assim que terminar, né, eu já vou conseguir apertar o botãozinho ali de play e rodar no meu smartphone real. Então se você precisar desse passo, deixa nos comentários. Se você conseguiu instalar, diz para mim se você conseguiu instalar normalmente. Se você não conseguiu também, comenta aqui embaixo, eu posso te ajudar, alguma outra pessoa que já passou pela mesma dificuldade também pode te ajudar. Tá bom? E como recadinhos finais, se você sabe ou não, eu sou desenvolvedor sênior mobile, trabalho e programo mais de 10 anos e tenho um treinamento completo de desenvolvimento Android, onde eu te ensino absoluto do zero, como escrever a primeira linha de código do zero mesmo, até a publicação de apps profissionais como réplicas iguais ao Instagram, Netflix, tipo de aplicativo que você possa imaginar, você vai conseguir criar, né, ali do nosso treinamento, porque ele te passa todos os fundamentos, todas as bases, então tem o GPS pronto ali passo a passo, com 200 e poucas aulas para que você consiga sair do zero e realmente entrar no mercado de trabalho como programador Android. Então nós temos milhares de alunos que já conseguiram. Na página você vai encontrar depoimentos, estudo de casos, os apps que os alunos estão fazendo, os apps que você aprende por lá, né? Tem todas as informações na página, o link está na descrição do vídeo, então clica lá se você quiser aprender a programar de verdade Android. Com quem já chegou lá, é só você acessar o link na descrição, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.